também, né? Chazinho. Legal. Não sei se foi a aula passada ou na primeira aula, quando eu falei que, de acordo com os conceitos do Jung, que o inconsciente coletivo e Deus é a mesma coisa, o César até questionou que isso aí era uma dedução minha. Sim, é uma dedução minha, sim. Quando a gente começa a relacionar uma coisa com a outra, a gente vai verificando algumas coisas. Mas não é só dedução minha, não. O Jung é taxativo quando ele compara o inconsciente, o aspecto inconsciente como um todo, né, com Deus. A gente precisa se lembrar o que é Deus de acordo com o que a gente aprende aqui na teosofia, com o que a gente aprende no ocultismo. Deus se manifesta em dois aspectos. Um não manifestado, que é chamado de Brahman. Então, independente de existir um universo manifestado ou não, o Deus, o absoluto, é esse Brahman, que tem um N no final. Quando há o início de um processo de manifestação, ou seja, a criação de um universo, então esse Brahman se manifesta no mundo criado, que está sendo elaborado, através daquilo que os orientais chamam de Ishvara, ou através, chamam também de Brahma. Então aí já é o mundo criado, não o absoluto incriado. Então a comparação que o Jung faz entre o inconsciente coletivo com Deus, ele faz essa comparação com o Deus do mundo criado, não o Brahman absoluto, e sim o aspecto criado. Eu vou ler só um trechinho aqui do livro, especialmente para o César, porque ele botou na cabeça dele que isso aqui foi uma dedução minha. E eu vou falar que não, que realmente essa comparação foi feita, inclusive, pelo próprio Jung. Ele fala o seguinte: o inconsciente é um conceito demasiado neutro e racional, para que na prática possa se mostrar de grande ajuda à imaginação. Ele foi forjado, esse nome inconsciente, para uso científico. Portanto, é mais apto para uma abordagem das coisas sem paixão e sem exigências metafísicas, o conceito de inconsciente, do que conceitos transcendentais que são passíveis de crítica e que podem desviar para um certo fanatismo. Daí, prefiro o termo inconsciente, sabendo perfeitamente que poderia falar de Deus ou do demônio, se quisesse me exprimir de maneira mítica. À medida que me exprimo miticamente, mana, demônio, Deus, são sinônimos de inconsciente. Percebeu, César? Então, não é uma dedução minha. Eu compreendi à medida dos estudos, mas a afirmação de que o que é realmente inconsciente coletivo, a sua comparação com o Deus manifestado, é do próprio Jung, e não é simplesmente uma dedução que eu estou fazendo em função dos meus estudos. Isso está nesse livrinho aqui, ó, Memórias, Sonhos e Reflexões, que foi o livro que nós estamos seguindo de base para o início desse curso, quando ele fez a autobiografia dele. Até então ele evitava utilizar o nome Deus de todas as formas. Aqui não, aqui ele, como eu brinco aqui de vez em quando, ele soltou a franga e mostrou que ele realmente é um espiritualista de mão cheia. Então, não vamos entender que realmente inconsciente e essa comparação com Deus, com a mente universal, é realmente a conclusão que o Jung chegou através de diversas formas diferentes. Então, sempre que a gente estiver falando de inconsciente coletivo, para quem quer falar miticamente, então a gente está falando de Deus. Então, quem conduz o mundo é Deus. Quem fez os cursos do Patanjali, dos Upanishads, a gente falou aqui diversas vezes de que existem 3 aspectos de Deus, 3 energias manifestadas de Deus, que são chamadas de Tamas, Rajas e Sattva,
E são essas três energias que fazem o mundo acontecer. Então o mundo acontece quer a gente queira, quer a gente não queira. Então esse é o aspecto que nós estamos falando aqui, que muitas vezes o que governa nossas vidas é o nosso lado inconsciente. Acontece que esse nosso lado inconsciente entra na nossa consciência e nós achamos que nós simplesmente como seres conscientes é que estamos dando as cartas. Mas as cartas do universo são dadas por Deus, são dadas, se manifestam em nossas vidas através do inconsciente, e o nosso trabalho é pegar aquilo que é inconsciente e transformá-lo em consciente. Então todo o processo de individuação, que nós vamos falar aqui em diversas aulas, é realmente nos tornarmos conscientes do nosso inconsciente. Mas é um pouco mais do que isso, porque tanto o nosso lado consciente como o nosso lado inconsciente pertencem a esse mundo, pertencem à natureza. Então esse é o nosso lado natureza. O lado que nós estamos chamando de self, que nós estamos chamando de si mesmo, que vai ser o objetivo da procura desse workshop, ele não é da natureza, ele transcende a natureza. Então, enquanto nós somos dominados pelo nosso consciente ou pelo nosso inconsciente, nós estamos presos na natureza. E o objetivo da individuação é nos libertar de tudo isso. Não significa que nós vamos sair do mundo. Os grandes seres que chegaram a esse estágio, tipo um Cristo, um Krishna, um Buda, que tinham toda essa consciência de que eles não são desse mundo, eles atuavam no mundo como qualquer um de nós atua da mesma forma. Mas aí, a partir desse instante, você vai estar no mundo, mas não é do mundo. E quando nós estivermos no mundo e não formos mais do mundo, aí pode chover canivete, que a gente vai absorver na maior das tranquilidades, como Jesus o fez quando ele estava sendo crucificado e falava: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Estava chovendo canivete. E o cara tinha consciência do que ele era realmente. Então todo o processo de individuação do Jung e o processo de iluminação dos budistas são muito parecidos. São muito parecidos. É que ele botou um negócio, uma cunha um pouco mais científica, com alguns nomes, em virtude da mentalidade científica que ocorria no mundo. Mas que o cara era um mestre, é um mestre, ele realmente foi um grande mestre. Tá? Então isso aqui foi só para completar alguma coisa que a gente ficou devendo, que não entenda que é dedução minha, também foi. Eu deduzi isso antes de ler esse livro, que esse aqui foi um dos últimos livros do Jung que eu li. Tá? Mas ele realmente coloca isso para a gente dessa forma, entendamos dessa forma. Sempre que ele falar inconsciente, tanto faz ser pessoal ou ser coletivo, que no fundo é tudo um inconsciente único. O inconsciente pessoal é alguma coisa que nós vivenciamos pessoalmente e se tornou inconsciente por um ou outro motivo. Então tudo isso é essa mente universal que faz o mundo andar. Então nós vamos entrar agora na atividade psiquiátrica do Jung. Nós passamos sobre a vida dele. Vamos falar rapidinho sobre essa atividade. Eu também eu não coloquei o negócio aqui, quero que o negócio muda. Aí é duro, né? Vamos ver se agora vai. Aí, agora foi. Agora foi. Então vamos entrar um pouco na atividade psiquiátrica dele. Talvez hoje a gente consiga entrar numa fase que eu considerei a fase mais importante desse livro, que foi quando ele retrata a experiência dele quando ele fez o confronto com o inconsciente. Então esse confronto com esse nosso lado inconsciente, que a gente vai chegar nele rapidinho, é um lado muito importante. Por quê? Porque todos nós vamos passar por esse processo. Todos nós.
Vai chegar mais dia, menos dia, nós vamos ter que confrontar o nosso inconsciente. A gente falou muito disso aqui no curso do Patanjali. No curso do Patanjali, o confronto com o inconsciente era aquele estágio que é chamado de dhyana. Quando você trazia o teu lado inconsciente, a consciência, para resolver aquelas encrencas que não tinham sido resolvidas. Então esse confronto com o inconsciente é o aspecto mais importante, que é o imediatamente anterior ao processo da individuação. Então um dia nós vamos enfrentá-lo. Então a experiência dele vai mostrar que realmente enfrentar o nosso inconsciente é um trabalho de Hércules, não é brincadeira. E a gente vê essas situações em todas as filosofias. Quando Buda passou pelo processo de iluminação lá, quando ele enfrentou o demônio Mara debaixo da árvore de bode lá, foi o confronto dele com o inconsciente. Quando Cristo teve nos 40 dias e 40 noites no deserto, foi o confronto dele também com o inconsciente. Então nós, de uma forma ou de outra, um certo dia, vai chegar uma época que nós vamos ter que confrontar o nosso inconsciente. Agora, não precisa ser tudo de uma única vez, a gente pode ir fazendo a coisa gradativamente, essa preparação todinha, né? Então antes disso, vamos falar um pouquinho da atividade psiquiátrica dele. Ele fala que quem introduziu a questão psicológica na psiquiatria foi Freud. Tanto que o Freud é é o pai da psicanálise. Então realmente o Jung foi uma escola posterior, que é chamada a psicologia analítica, né? Então ele fala que em muitos casos psiquiátricos o doente tem uma história que não é contada e que ninguém conhece. Então o doente psicótico, esquizofrenia, seja o que for, então tem um passado que ninguém conhece. Então ele fala que a terapia começa depois que você conhece o histórico da pessoa. Então quando alguém procura um psiquiatra lá, alguma coisa, então a gente tem que entrar na pessoa realmente para ver o histórico da pessoa, para começar a análise da pessoa. Não é simplesmente fazer o trabalho, né? Então essa história da pessoa fala que representa o segredo do paciente, a causa que levou ele realmente a esse estado psicótico, né? Então ele fala que na maioria dos casos de tratamento psiquiátrico não é suficiente explorar só o material consciente daquele determinado paciente. Você precisa ir mais além. Precisa cavucar o inconsciente da pessoa para chegar na causa daquele determinado problema que a pessoa está atravessando. Então uma das técnicas que ele usa aqui, que ele chama de experiência de associações. Essa experiência, a Teresa, que é psicóloga, ela pode falar, na realidade jogar uma determinada palavra e a pessoa associar um pensamento ou uma outra palavra àquela, lança outra palavra, ela lança outra aquilo, e através dessas associações tem uma técnica todinha que gradativamente você vai entrando no inconsciente da pessoa. Eu não sou psicólogo, realmente não tenho essa prática, mas é uma das técnicas que ele fala que é utilizado, são as experiências das associações para entrar no lado inconsciente. Então ele se tornou professor de psiquiátrica em 1905. Se a gente lembrar, ele nasceu em 1875, então ele já estaria com 30 anos, tá? E continuou a atividade de psiquiatria até 1913. E ele fala que no começo da carreira, uma das técnicas que ele utilizava era a hipnose, tá? Mas ele abandonou com o tempo, porque falou que a hipnose, no fundo, era procurar entrar no inconsciente das pessoas como se você estivesse tateando na obscuridade. Então ele abandonou totalmente a hipnose e passou a utilizar a experiência das associações, passou a utilizar depois, posteriormente, também uma outra técnica que era a anamnese, que chama, né? A anamnese, que é levantar o histórico da pessoa. Ele entrava também, né, como nós falamos aqui nessa técnica, entrou também na interpretação de sonhos e interpretação de fantasias. Então foram as formas que ele mais utilizou para chegar nesses conceitos de inconsciente efetivamente, tá? Teve muitos pacientes, né? E ele fala, né, que alguns desses pacientes dele tinham até ações criminosas. Mas é aquele negócio, é a mesma coisa para um psicólogo, seria algo equivalente a alguém confessar para um padre alguma coisa. Então é sigilo, ele não podia divulgar essas coisas. Então, inclusive, casos de crimes eram acontecidos que alguns pacientes levavam até ele.
E ele falava também, né, que aquele que comete um crime destrói a própria alma. Independente dele ser, se o crime dele é conhecido pela sociedade ou não. Tá? Ele fala, quem assassina já está se justiçando. Então foi o conceito que ele vem falando, né? Ele fala que tudo vem à luz, tudo acaba vindo à luz. Então quem comete um determinado crime, seja que tipo de crime que for, ele fala que até as plantas, os animais parecem que estão advertindo a pessoa, mas no fundo é o lado inconsciente da pessoa que a gente sabe de uma forma ou de outra que a gente fez alguma coisa errada. Então o nosso próprio inconsciente vai carregando essas coisas e tudo fica difícil em conduzir esse processo, né? E ele fala que a principal tarefa de um psiquiatra é entender o que se passa no interior do espírito doente. Então não é só procurar a causa de uma determinada doença, é entender o efeito, é procurar a causa também dentro dele. Então a causa da maioria dos problemas psiquiátricos estão voltados realmente ao lado espiritual doente. E ele falava que sobre isso, aqui em 1905 nós estamos falando, ele não sabia nada sobre isso. Ainda não sabia nada sobre isso, né? Então a profissão de psiquiátrica para ele, na época, ele falava que configurava como sendo uma coisa sem prática, não vinha muito sentido nisso ainda. Claro que depois ele vai mudar de ideia sobre isso. Então ele, analisando os pacientes dele, ele conclui que muitas manifestações que são encaradas como sendo insensatas em alguns doentes mentais, não eram tão loucas quanto pareciam, não. Tinha um certo fundamento quando ia atrás daquilo lá. Eu vou repetir aqui de uma frase que eu falei aqui a semana passada, que no fundo, todos nós, de santo e de louco, nós temos um pouco. Tá? Então todos nós temos um nosso lado, realmente, de alguma coisa também que a gente precisa aprender a nos conhecer melhor para compreender todos esses lados aqui. Mas a gente tem sempre um pouco disso aqui. Mas o objetivo do nosso workshop não é criar terapeutas, é criar o hábito da gente se autoanalisar. Então a gente acha que quem está doente é o outro. Eu não, eu sou, imagina, eu sou perfeito, eu sou normal. Tá? Quando a pessoa se acha normal demais, pode ter certeza que esse é um dos maiores loucos que tem. Tá? Existe normalidade e anormalidade. Existe uma série de fatores que fazem nos agir de uma forma ou de outra, né? Então, esses doentes, uma pessoa pode se considerar normal, no íntimo dela, tá? Às vezes se manifesta coisas, vozes, sonhos, vão se manifestando e a gente não tem compreensão dessas coisas que estão acontecendo na gente. Então, a gente tem que aprender a se autoconhecer, que vai ser o objetivo do que a gente quer fazer aqui. Falou que um paciente ouvia no peito dele a voz de Deus. Então Jung, ele tinha uma característica no trabalho dele de psiquiatria, é de ir ao fundo mesmo nos pacientes dele. Ele levava os pacientes, ele mesmo fala assim, eu levava meus pacientes a sério. Tá? Então ele acreditava nessas pessoas e ia a fundo. Ele, depois que ele analisou esse paciente, ele via que essa voz de Deus que a pessoa ouvia dentro de si era bastante razoável. Ao passo que a grande maioria das outras pessoas que analisam é maluco. Ele via que não era tão maluco assim não, né? Então ele compreendeu que a psicose, na psicose se oculta uma psicologia geral da personalidade, e nessa psicologia geral da personalidade se encontram os incuráveis, os obtusos, os apáticos, tudo isso aqui são doenças mentais. Então quem está passando por um processo de depressão, seja em que nível que for, tem depressão profunda e tem depressões mais leves. Ou outros tipos de processos, no fundo é uma doença da alma, é uma doença da psique. Então muitas pessoas não seriam enquadradas como doentes, mas não deixam de ser doentes num grau um pouco menor. E outras que precisam realmente de um determinado tratamento psiquiátrico já estão no grau que estão precisando de ajuda mesmo, né? Mas nos estados iniciais, quem estuda a psicologia analítica ou outros ramos da psicologia, pode sim, com o tempo, tornar-se o teu próprio terapeuta. Então ele fala que ele tratou os doentes esquizofrênicos dele com muita discrição. Porque ele vinha tantas informações a ele que se ele fosse divulgar,
obviamente a divulgação dada por um cientista é anônima, né? Ela não dá o nome do paciente. Ele pode, em simpósios científicos, contar uma determinada causa sem identificar quem foi aquela pessoa, né? Então ele fala que ele evitava isso aqui porque ele passaria por um mistificador, que ele começava a compreender essas vozes interiores que a grande maioria na época não entendiam, né? Então ele perguntava assim, qual é o método psicoterapêutico dele ou analítico? Ele fala assim, claramente, se você for procurar um determinado médico que se diz junguiano, ou que se diz freudiano, ou que se diz de uma outra escola, ele falou, cai fora. Cai fora porque você precisa, para cada caso exige uma terapia diferente. Então tem caso que precisa de uma terapia mais de choque, outra vez mais leve, outra vez a interpretação através de sonho, outra vez através do levantamento do histórico. Então tem uma série de ferramentas de diversas escolas diferentes. Então o psiquiatra não pode se realmente manter numa única e exclusiva escola, tá? Ele fala, quando o médico obedece um determinado método, ele duvida dos tratamentos terapêuticos dele. Então o cara tem que entender que cada paciente é uma história diferente, tá? O fato decisivo é que enquanto ser humano, você está diante de outro ser humano, ele que se colocando como médico, né? Está diante de outro ser humano ali realmente. Então a análise é um diálogo que necessita de dois interlocutores sempre. Então o médico tem algo a dizer, mas o doente também. Então esse é o lado psiquiátrico dele nos trabalhos dele, tá? Então ele compreendeu que não dava para tratar uma psicose latente sem entender a simbologia. Agora vou explicar isso aqui, quando ele começou a estudar a mitologia. Por que ele está falando isso aqui, que ele estudou muita mitologia? Foi através daquela personalidade 2 dele, não só através da personalidade 2, como através do trabalho psiquiátrico dele, ele entendeu que o inconsciente nosso é a história de toda a humanidade. Então todo o inconsciente coletivo ele é composto por tudo aquilo que a humanidade já fez ao longo dos milênios e milênios que já aconteceram. Então tudo está no inconsciente coletivo. E toda a mitologia, quando a gente vê uma mitologia, por exemplo, do dilúvio, essa metodologia do dilúvio, que de acordo com os judeus aconteceu com Noé, em outras civilizações já houveram outras explicações sobre o dilúvio também. Então tudo isso está no inconsciente coletivo e acaba se tornando um mito. Então os mitos que nós temos nas diversas países, nas diversas civilizações, os mitos vão se repetindo. Ora sobre um prisma, ora sobre outro prisma, mas os mitos se repetem. Então ele vem e fala que os mitos são coisas que estão nesse inconsciente coletivo. E para entender o inconsciente coletivo, então nós precisamos entender a mitologia. Foi onde ele realmente estudou muito mitologia, e esse estudo da mitologia realmente foi um diferencial na vida do Jung, quando ele, através desse estudo, ele começou a compreender melhor o inconsciente das pessoas e desenvolver toda a teoria, depois que nós vamos falar sobre consciente pessoal, inconsciente coletivo. Nós estamos falando sobre a vida do Jung, ainda não entramos na obra, né? Ele vai falar sobre tudo isso aqui ajudou muito através do estudo da mitologia, tá? Então ele fala que a alma não é só pessoal, a alma é mundial, é do mundo inteiro, tudo, tá? E esse mundo inteiro que o psiquiatra tem que se referir. Então ele vem falar que tudo depende do funcionamento da nossa psique. Pode falar, Zé Carlos? Fala um pouquinho mais alto, cara. Esse registro dos acontecimentos não são os registros da Cássia? Não são os registros da Cássia. Isso aqui, a semana passada, a Sabina acabou fazendo a pergunta para a Neide, do mesmo jeito, eu mandei um e-mail para ela explicando. Tá? Não são os registros da Cássia. O registro da Cássia é muito mais do que isso. A mente universal está no plano da mente. Se você lembrar que na teosofia, nós estudamos que existe um plano físico, depois existe um plano astral, existe um plano da mente.
Então, no plano da mente é onde funciona essa mente universal. Mas acima do plano da mente ainda existe um plano búdico, depois existe um plano, acima do búdico existe o plano nirvânico, acima do nirvânico tem o monádico, depois chega no plano adi. Então, a mente universal está no plano da mente, ou seja, já está bem dentro do universo criado. Então, a mente universal é uma manifestação dos registros akáshicos. Os registros akáshicos, de acordo com o conceito dos hindus, é quando vai iniciar o processo de manifestação do universo, de um mundo, ele começa no registro akáshico. Então lá é realmente Deus puro, é o plano divino puro. Tem um registro akáshico do plano divino. À medida que o universo vai se desenvolvendo, através de um outro princípio divino, que eles chamam de a energia divina, que é chamada de prana, então esse prana, a energia divina, pega o registro akáshico e coloca os registros akáshicos em movimento. E a partir dos registros akáshicos em movimento é que vão criando tudo e chega até naquela fase que nós chamamos de mente universal. Mas a mente universal é um retrato do registro akáshico, que esse é o registro divino de fato. Então o registro akáshico é o plano divino perfeito. Essa mente universal, ela é dinâmica e está sendo mudada através de mim, através do Álvaro, através de cada um de nós, vai mudando este processo todinho, onde nós estamos pegando aquilo que era do registro akáshico e trazendo ele para o mundo manifestado. Então o registro akáshico é o projeto divino no plano divino, lá em cima. É o último dos planos, quando está chegando no plano cósmico, no plano divino. Isso é registro akáshico. O inconsciente coletivo é a mente universal, está no plano da mente. Está no plano da mente. É ali onde é trabalhado, nós contribuímos com o inconsciente coletivo. O plano divino, há uma certa dúvida sobre tudo isso, quando se diz o plano divino, como está no plano original, se chega no nosso estágio hoje, o plano divino não foi complementado ainda. O plano divino é manifestar no mundo material a perfeição que existe no não manifesto. Mas é só a gente olhar o nosso mundo que a gente vê que o nosso mundo não é essa perfeição toda. Então aquilo que está no nosso plano, que é no plano da mente, é o que mais nos afeta realmente, está em ebulição, está em trabalho. Então nós estamos desenvolvendo o projeto divino, mas ele não está concluído. Não está concluído. O projeto divino começa no registro akáshico e no final de um ciclo que é chamado Manvantara, no final de um ciclo, tudo retorna para o registro akáshico. Aí acaba o universo. Depois virá um novo universo. O novo universo é embasado nesse registro akáshico que nós estamos produzindo alguns efeitos que vão se tornar causa de um outro mundo futuramente. Então o registro akáshico realmente é Deus puro. A mente que está abaixo dele, a mente universal, já é alguma coisa que está em trabalho, em ebulição. Por isso que ele fala que o inconsciente coletivo é uma coisa viva. O inconsciente não é uma coisa morta. Tudo que nós estamos fazendo a qualquer momento está gerando mais informações para esse inconsciente coletivo. Então o inconsciente coletivo é a história do nosso mundo, no plano mental. Mas não é o plano divino original. O plano divino original é que no final do ciclo de manifestação, no final, daqui mais alguns bilhões de anos, no final do ciclo de manifestação, nós esperamos que o mundo criado retrate realmente a perfeição do mundo divino. Mas nós ainda não estamos lá, estamos em construção. Percebeu a diferença de um e do outro agora? Tá? Pois não. Parece que o senhor deu o arremate final da explicação para a pergunta que o Zé fez semana passada. Ele falou assim, a gente colabora com um pouco de coisa no inconsciente. Ele explicou que há essa diferença. Sim. O akáshico está acima de tudo, o inconsciente é a mente universal e de certa forma nós estamos fazendo coisas o que nós estamos fazendo é pegar o plano divino, do divino, e trazendo o plano divino para a matéria. Tá? Mas é um processo que nós estamos no meio do caminho, ou talvez menos do que isso. Mas nós hoje ainda não temos a retratação da perfeição
no mundo criado do mundo divino. Se vamos chegar no final do ciclo na perfeição divina, existem diversas interpretações. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o que é dito é que esses registros acásticos, no final dessa nossa manifestação, tudo que foi feito fica gravado, posteriormente é transferido para o registro acástico, e o próximo ciclo de manifestação vai ter a nossa contribuição também, como já teve contribuição em outros ciclos já acontecidos anteriormente. Fala mais alto, eu não vou te escutar não. Quando nós fazemos uma oração, uma mentalização, que nós tentamos vibrar na harmonia, com a paz, etc., é nessa mente universal que nós depositamos esses pensamentos, essas emoções, essa ação? Tá. É o seguinte, o Jung fala sobre isso claramente também. A manifestação dessa mente universal em nós, ela se dá através do nosso lado consciente e através do nosso lado inconsciente. Mas é mente, ok? Enquanto nós estivermos identificados, tanto com o nosso lado consciente, como com o nosso lado inconsciente, nós estamos ligados na natureza. Nós somos a natureza, nós somos o mundo. O processo da individuação é você se libertar, tanto do consciente quanto do inconsciente, e se tornar o si mesmo, se tornar o self. O self não é deste mundo. Então, em última instância, as nossas orações têm que ser feitas para o nosso si mesmo, para o nosso self, para o nosso Atma. Essa é a nossa realidade. Porque esse mundo está em perpétua mudança. Perpétua mudança. Ao passo que o nosso Atma, o nosso self, o nosso si mesmo, ele é eterno, ele é imortal, ele é autocriado, ele não está sujeito a essa metamorfose que está acontecendo no mundo. Então, de fato, a procura do si mesmo é o grande objetivo de nossas vidas. Então, a individuação é a finalidade última do processo. A gente sabe que não é a última, mas é a última para o nosso estágio atual. É encontrar a nossa consciência que não é desse mundo. Então, quando você tiver essa consciência que não é do mundo, então você vai estar no mundo, mas não é do mundo. Aquilo que eu estava falando aqui no começo da palestra. Você tem a consciência de que pode acontecer o que acontecer nesse mundo. O teu si mesmo, ele não é em momento algum influenciado por aquilo que acontece no mundo. Então, as nossas rezas, as nossas orações, no fundo, deveriam ser direcionadas ao nosso si mesmo. Se quiser chamar o si mesmo de Cristo interno, quiser chamar de Atma, você pode chamar da mesma forma. Mas aquele lado, o lado da mente universal, ele tem um lado instintivo e tem um lado que ele chama de arquétipo. Então, quando a gente olha as grandes religiões, os grandes seres que já viveram aqui, como Jesus, Cristo e tudo mais, o Jung coloca ele como sendo esses arquétipos. No fundo, é a manifestação de um Atma que gerou esses arquétipos. Então, as nossas orações para Buda, para o Cristo, nós estamos fazendo para o mundo criado. É ruim? Não, é muito bom. Se ligar com esses arquétipos é muito melhor do que se ligar com os lados puramente instintivos. É muito melhor. Mas melhor do que isso é você se ligar para alguém que transcende tudo isso aí. Quem transcende tudo isso é o que o Jung chama de self. Ele chama de si mesmo. E nós, na teosofia, nos nossos estudos, nós chamamos de Atma. É a mesma coisa. Não sei se eu te respondi. Ou só enrolei. Ficou claro? Perceber isso aí. É lenta essa percepção. Se a gente estuda na teosofia também, nós vamos passar por uma série de iniciações. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta iniciação que a teosofia fala, você tem que abandonar tudo. Você vai entrar naquilo que é chamado a noite escura da alma, a noite escura do espírito, onde você vai ficar totalmente sozinho,
Você não vai ter a companhia nem do Cristo, nem do Buda, nenhum desses arquétipos. Você vai estar totalmente separado. Você é um ser só. Então, tem uma determinada iniciação que a gente estuda na teosofia também, onde você vai se tornar esse grande ser, e esse grande ser, ele está tão separado do mundo que a gente se sente totalmente isolado. São João da Cruz retratou isso muito bem naquele poema lindo de La Noite Escura da Alma. Então, esse é o lado. Então, enquanto nós estivermos ligados no nosso lado instintivo ou no nosso lado arquétipo, nós estamos presos no mundo. Agora, entre estar preso no lado instintivo ou estar preso no nosso lado arquétipo, no nosso lado luz, ligado naquilo que o Cristo ensinou, que o Buda ensinou, vamos ligar nesse lado, é muito melhor. Mas já dá para começar a pensar que um dia, nós vamos ter que transcender esse lado também. Ok, Sabina? Pode falar, Neide. Mas fala alto, que você não discute de jeito nenhum. Sim. Talvez por isso tenha uma dificuldade de desenvolver isso no céu. Sim. A gente pode perceber isso através dos nossos próprios pensamentos. Quando a gente começa a separar os nossos pensamentos daquilo que é chamado de intuição. Tudo que é voltado para a manutenção do ego é a mente que está trabalhando. Tudo que vem acima do ego, que vem, seja do nosso aspecto búdico acima disso, ele vem de uma forma totalmente impessoal. Então, o trabalho real de se ligar ao espírito, se ligar ao si mesmo, normalmente é pelo lado totalmente impessoal. Então, a nossa percepção, enquanto é para o bem próprio, seja que tipo de bem for, pode ser mais sutil que seja para a manutenção do ego, então, na realidade, é a nossa mente, é o nosso inconsciente que está trabalhando. Esse lado, realmente, que transcende o mundo, é o mundo da unidade. O mundo da unidade é a própria mente universal, no estágio final, mais puro dela, ela já é quase totalmente impessoal. Tá? Mas a nossa mente, principalmente a nossa mente concreta, ela é muito personalizada. Tudo é para mim, é meu, eu quero alguma coisa, é para mim, melhorar, seja do que for, para o meu filho, é desse lado. Então isso não é a manifestação do self. A manifestação do self, como nós estamos no nosso lado impessoal, é para o todo e não para o indivíduo. É difícil perceber, muito difícil. Tem que ter desenvolver então a intuição para ter essa percepção. Sim, por que é difícil, Neide? Porque tudo cai no cérebro. Tudo cai no cérebro. Que venha da tua mente concreta, que venha de uma tal mente abstrata, que venha de Budi, que venha do self, a nossa percepção no fim cai na mente. E cai no cérebro. Então tudo que cai no cérebro, como é que você separa uma coisa da outra para saber o que é e o que não é? Não tem jeito. Cai no mesmo lugar. Então você só percebe essa diferença em função do motivo que está por trás daquilo ali. Só desse jeito. Ok? Então esse é o lado. Então ficou mais ou menos claro o que é o registros akáshicos, que o registro akáshico, como é que fala? O Jung não fala sobre isso. Tá? Ele fala na mente universal. Registros akáshicos já é um conceito muito mais do hinduísmo. Tá? Ele não fala, ele fala na obra dele que o máximo que ele chegou foi na mente universal. Esse é o máximo que eu cheguei, na individuação, no self. Além disso, eu não fui. Isso é a palavra do Jung. Aí ele completa e fala, outros o farão. Quer dizer, chegou no self, não é o limite. Tem muita coisa para cima. Aí a gente vai entrar em mente cósmica, vamos entrar em outros aspectos que fogem um pouco da alçada desse workshop. Tá? Mas vamos compreender esse lado. Então, esse self, ele
transcende a natureza. A natureza é Deus. É o Deus criado, é o Brahma, é o Ishvara, é o inconsciente coletivo. Para a gente se posicionar e ter essa percepção do que nós estamos falando aqui. Ok? Então ele fala que a alma acabamos de falar sobre isso aqui, né? E ele vem que o psicoterapeuta não tem que contentar em entender só o doente. O psicoterapeuta principalmente tem que entender a si próprio. Como você vai cuidar do espírito de uma outra pessoa se você não se conhece como espírito? Não vai funcionar esse negócio. Então ele vem e fala isso aqui, deixa forte nesse sentido. Então o mais importante para o psicoterapeuta é a tua própria análise. É como se diz, você querer fazer uma análise, você vai num psiquiatra para fazer uma análise e o cara não se entende, você está se colocando nas mãos de um cego. Então é realmente o autoconhecimento, principalmente para quem é desse ramo profissional, que faz o atendimento clínico, se conhecer é fundamental. Fundamental. Não que o psicólogo junguiano seja melhor do que o freudiano ou de outras escolas que surgiram depois. Então, nem chegando nesse aspecto. Mas enquanto não se entender e se colocar em igualdade com o teu paciente e levar o teu paciente a sério. O Jung hoje ele estava ferrado, coitado dele. Se ele tivesse que atender cara pelo INPS hoje, tinha 5 minutos para cada cliente. Ah, tá danado, né? Como é que vai fazer a análise do cara que bota o cara lá, você tem direito a 5 minutos. Opa, venceu o teu tempo. Não dá, né? Então, ele fala que realmente é fundamental você entender. Então, conhecendo-se a si próprio e os teus problemas, aí você pode cuidar do doente. Antes disso, não. Tá? A conhecer tua alma, tomá-lo a sério para que o doente possa fazer o mesmo. Mas é que ele vem e fala também, não sei se está aqui nesse capítulo, acho que está assim. Ele fala que também você não tem que converter nenhum cliente teu. Se ele é pagão, ele vai continuar pagão. Se ele é cristão, deixa ele ser cristão. Não vai fazer a cabeça do cara para mudar tudo, não. Então você tem que achar um palavreado mais ou menos adequado para tratar dele. Então, gente, eu estou falando isso aqui como se eu estivesse tratando de pessoas. Mas não é isso. O objetivo nosso aqui é você ter essa compreensão e começar a se observar e começar a se tratar. Eu não tenho a menor dúvida. Todos nós aqui temos um certo grau de inconsciência dentro de nós e todos nós temos um pouquinho de loucura dentro de nós. Quando a gente percebe isso aqui, a gente está se observando. Então, quando as pessoas me falam aqui que, às vezes, a gente pega meio pesado, não é que a gente pega pesado não, gente. O primeiro passo é esse. Você se dissociar da tua mente e se observar. Quando você já consegue fazer isso, se observar no teu dia a dia, gente, isso aqui já é um grande passo. Porque nós somos criaturas tremendamente instintivas. Nós fazemos, não só instintivas, como também nós somos, como é que fala a palavra aí? Nós somos condicionados. Nós agimos de acordo com nossos instintos e de acordo com os nossos condicionamentos. Nós não observamos aquilo que nós estamos fazendo. Então, se observar é o primeiro passo. Tá? Então, nessa análise, a personalidade inteira que é chamada arena. A personalidade inteira é mais do que corpo físico, envolve emoção, envolve pensamento, envolve tudo. Tá? Então, é isso aí. Muitos casos só podem ser curados se o médico se envolve, inclusive, pessoalmente. Aí já é meio complicado também, né? Ele fala que ele corrige um pouquinho depois também. Porque às vezes se envolver pessoalmente também, se você está emocionalmente numa fase meio complicada, você puxa para você uma série de coisas que nem teu são. Então a gente tem que aprender a realmente fazer essa análise aí, né? Então o terapeuta tem que perceber
qual reage em confronto com o doente, perguntando sempre como o meu inconsciente vive esta situação. Porque esse lado nosso inconsciente, embora a gente não perceba, esse nosso lado inconsciente, o lado inconsciente do nosso pessoa que está sendo tratado, estão se comunicando constantemente. Então, às vezes, de repente, vem um insight e você encontra uma determinada solução sem ter muito trabalho. Então, é porque o inconsciente, ele tem esse nome, ele é coletivo. Coletivo. Tá? Então, temos que aprender a conhecer os nossos sonhos, prestar atenção em si próprio, observar tanto a si próprio quanto ao doente, e ele vem e já começa a dar um exemplo do que são os sonhos. Uma coisa que fica aqui, que eu tenho quase certeza que todo mundo está pensando da mesma forma, que o inconsciente é uma coisa estática. O consciente é uma coisa dinâmica e parece que o inconsciente é uma coisa estática, mas não é. O inconsciente é tão dinâmico quanto o consciente. Ele está sempre em mutação, sempre em movimento. Então o nosso lado inconsciente é como se tivesse uma outra personalidade, é o consciente do inconsciente. Assim como nós temos o nosso consciente do nosso lado consciente. Então é como se o inconsciente tivesse também um consciente do... Ele usa essas palavras também. Como se tivesse. Então o inconsciente, ele é dinâmico, ele é vivo. Então todo o que foi passado, que está lá nessa mente universal, aquilo está dinamicamente sendo modificado, totalmente. Então esse inconsciente, ele quer de uma forma ou de outra participar do nosso consciente. E uma das formas que o inconsciente tem para passar mensagens para o nosso consciente são os sonhos. Esse é um dos maiores trabalhos que ele fala, inclusive, que isso é devido ao Freud. O Freud que foi o que realmente começou a fazer esse trabalho de análise de sonhos. Então o sonho é uma compensação que o nosso inconsciente está tentando dar para você para alguma coisa que o teu lado consciente está deficitário. É uma das formas. A outra forma são as fantasias. As nossas fantasias também são uma forma que o inconsciente está tentando trazer para o consciente de alguma coisa que precisa ser compensado na nossa relação para com o mundo. O consciente, ele foi feito para a nossa relação com o mundo. E o inconsciente para com o mundo criado, né? E o inconsciente para aquele lado que é puramente mente. A personalidade total, que ele chama, a personalidade, não o self. A personalidade total é composta tanto pelo lado consciente quanto pelo lado inconsciente. É o fato que ele fala, nós somos meia pessoa. Nós só usamos o nosso lado consciente. E todo o nosso lado inconsciente pode ser utilizado nesse caminho de transformar o inconsciente em consciente. Transformar o inconsciente em consciente ainda não é a individuação. Mas nós estamos ligando muito no nosso lado, vamos dizer, natureza, no nosso lado, aquele passado enorme que tem por trás de tudo isso aí. Nós seremos um ser muito maior do que nós somos hoje, se o nosso inconsciente fizer parte das nossas vidas. Aí nós vamos ver depois, mais à frente, quando a gente entrar nessa brincadeira aí, a gente vai ver que quando a gente começa a entrar em contato com o nosso inconsciente, ele é tão bom, ele é tão forte, tem tanta coisa boa que a gente se identifica com ele totalmente e sai da prisão do consciente e entra na prisão do inconsciente. Continua preso no mundo. Então nós temos que pegar o lado consciente e o lado inconsciente, trazer ele à consciência
Mas quem manda é o self, que não é nem o consciente, nem o inconsciente. Tá confuso demais, gente? Um pouquinho, mestre. Lógico que o Rafael lá ele pega bem, mas é complicado. Quando você fala do inconsciente para o inconsciente, entendeu? O consciente está à frente do inconsciente, né? O inconsciente está mais no fundo, né? Pode entender dessa forma. Uma forma dessa. Quando você está dormindo é o contrário. Ah, é? É o contrário. Quando você está dormindo, o inconsciente ele foi relaxado. O consciente está mais relaxado. E o lado inconsciente prepondera. Então, em você mesmo, tem hora que a gente alterna esse tipo de coisa. Uma forma dela é através do sonho. Os sonhos são manifestações do nosso lado inconsciente. Porque o inconsciente, quando a gente não consegue transmitir para o inconsciente o que nós de fato queremos, ele não está nem aí, porque ele não é assim, ele não. Bom, exemplo. Não é. Vamos fazer. Deixa eu dar um exemplo para ver se é isso aí. Vou fazer um regime. Segunda-feira eu começo. E você não começa. Começa de novo. Segunda-feira eu vou começar a fazer o regime. E você não começa. Por quê? Porque você não conseguiu, como é que se diz? Passar por o seu inconsciente que aquilo é real. Aí ele vai falar, pô, esse cara não vai fazer mesmo. Então, olha, não jogue a culpa daquilo que você não faz no teu inconsciente. Se você não faz é porque está faltando vergonha na cara. sim, pode ser. Não joga, não vou fazer mais que meu inconsciente não quer fazer. Exemplo. Olha, atitude para o mundo exterior. Sim. O único canal para o mundo exterior é o nosso lado consciente. Então, se você quer fazer um regime para ganhar ou perder peso, Sim. isso é uma atitude para o mundo. Então, isso tem que ser direcionado pelo consciente. Sim. Não é o inconsciente que está te atrapalhando ou está te boicotando. Não, é preguiça mesmo. Não, tudo bem, mas acontece que nesse momento o inconsciente não é a peça fundamental. Por que o cara começa a fazer um exercício? Depois ele para. Olha, tudo que nós fazemos hoje é porque tem uma cenourinha. Se não tiver uma cenourinha lá na frente, você não faz. Hoje nós estamos todos correndo atrás de uma cenourinha. Mas por que motivo? É o ego. É o nosso eu. Tudo que faz para fortificação do ego, esse é o lado consciente que está trabalhando. Ele quer fortificar, ele quer cada vez estar mais atuante no mundo. Então essas atitudes de parar de fumar, essas coisas todas, é uma atitude que você tem que tomar conscientemente. Tá? Não é o inconsciente que vai tomar. Eu fumo porque o meu inconsciente colocou esse negócio em mim. Não, não é assim não. Não é desse jeito. Então a gente tem que entender que o consciente é a interface do Atma para o mundo exterior. O nosso lado inconsciente é o interface do Atma para o mundo interior. É só isso. Esses dois interfaces são chamados, depois a gente vai ver mais à frente, de ânima e de ânimos. Tá? No masculino, mas não vamos adiantar não, que nós vamos ter 2 ou 3 aulas só sobre esse tema. Tá? Mais para frente para entender esse lado. Mas entenda que o consciente é o interface da alma ou do espírito para o mundo exterior. Então, tudo que se diz respeito ao mundo exterior tem que passar pelo nosso lado consciente. Ok? Percebeu? Então, são complementares. O consciente e o inconsciente são complementares. Não são dissociativos. A personalidade total é a somatória do nosso lado consciente com o nosso lado inconsciente. Aí nós estamos falando do inconsciente pessoal, né, que é a personalidade, não do inconsciente coletivo. Ok, Mário? Não está, mas vai captando aí que a gente vai falar muito sobre isso aí ainda. Tem tempo ainda, né? Então ele vem e fala que os sonhos são isso aqui. É o nosso lado inconsciente tentando compensar alguma coisa consciente. Mas esse lado acontece, tá?
o nosso lado inconsciente pode achar que você tem que parar de fumar e tenta passar isso para você. Mas ele não faz isso através de palavras. Toda a comunicação é feita através de símbolos e não através de palavras. Esperar o teu lado inconsciente ou a tua personalidade 2 falar em termos de palavras, não é assim que a coisa acontece. Tem, quem sabe até possa chegar nesse estágio. Mas normalmente são imagens ou são símbolos, essa comunicação principalmente do Atma para nós. É tudo através de simbologia. Ele vai ver que o Jung, no final do trabalho dele, uma grande parte do trabalho dele foi feito em função de coisas que ele trouxe através da construção de mandalas. Mandalas são aquelas figuras, né? Então, retratava lá o centro da mandala, é sempre a retratação do ego. O centro é sempre aquele ponto que é comum a qualquer raio, uma circunferência qualquer. O centro, qualquer raio que saia da circunferência passa pelo centro. Então o centro da mandala é o si mesmo, é o tudo. Tá? Oi, pois não, Ricardo? O consciente ele é atemporal? O consciente, se ele é temporal, se a gente compreender o consciente enquanto mente, sim. Porque é claro, naquilo que a gente estuda aqui, que tudo vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. Começou no Big Bang e acaba no Big Crunch. O universo vai deixar de existir. E o universo é setenário, naquilo que a gente estuda aqui na teosofia, tá? E no fundo vai registrar o quê? Só vai sobrar o registro acásticos. Então os registros acásticos, tá lá, tudo que foi feito está sendo registrado lá. É a única coisa que resta entre um universo e outro universo, ou entre um sistema solar, quando ele deixa de existir, e um outro sistema solar, tudo que resta é o registro acástico. É muito acima do nível da mente. Então, enquanto o consciente, nós estamos falando do consciente nosso como pessoa, que nós estamos aqui no mundo criado, então esse nosso consciente ele vai desaparecer. Mas se você observar um grande ser, um Buda, cujo veículo mais baixo dele é no nirvânico, ele tem um consciente dele, mas não é um conscientemente, é um consciente num outro veículo muito superior. Então o consciente dele pode permanecer. Então o consciente no final de um determinado ciclo para a nossa personalidade, que é a nossa mente, esse vai simplesmente fundir com o todo e a única coisa que vai ficar, a personalidade ela é absorvida pela alma. Lembra que a gente fala na teosofia das 777 vidas? Então a experiência do Ricardo é fundida na alma. Então, para efeito da personalidade, a alma é o registro acástico da personalidade. A própria alma, ela vai se desintegrar também na mônada. Então, se você observar a mônada para a alma, é como se a mônada fosse o registro acástico da alma. E daí vai até onde eu não sei. Percebeu? Então essa pergunta tua, do que se o consciente vai desaparecer ou desaparecer, depende do grau de consciência onde nós estamos, onde nós não estamos. É variável. Para a nossa consciência como personalidade, sem dúvida. Ok? Mas a gente tem que começar a fazer um exercíciozinho de entender que nós não somos a personalidade, nós somos a alma. E quando nós estivermos em consciência da alma, a alma tem que compreender que ela, na realidade, é a mônada. A mônada vai ter que chegar num estágio que ela vai ter a consciência de que ela é o Logos. Percebeu que o grau de consciência vai mudando? Por isso que eu sempre estou recomendando aqui, a gente tem que sempre analisar a situação sobre dois ângulos. Sobre o ângulo da personalidade e sobre o ângulo superior. E tenham certeza, o ângulo da personalidade é o menos importante. Pode falar, Sabina? Mais alto, que senão não vai dar. O self, ele estaria entre acima da mente
O self... Em algum lugar nesse espaço. Tá, o Jung não explica isso. Aí eu sou obrigado a puxar para a teosofia para tentar te explicar isso aí. Tá? O que a teosofia fala? Que a personalidade tem 3 veículos: corpo físico, corpo astral e mente concreta. O que a alma tem? Mente abstrata, Budi e Atma. Então esse Atma é que é o self. A consciência do Atma. Então passou da mente, passou por Budi e chegou no Nirvana. Esse lá no Nirvana, esse Atma é o veículo inferior da mônada. O Atma é o veículo superior da alma e o Atma é o veículo inferior da mônada. Percebeu lá onde está? Então o Atma lá, ele já não é desse mundo criado. Porque abaixo da mônada tudo é criado. Acima da mônada é o plano divino. A gente vai entender um dia que esse plano divino também é relativo. Não é o divino total. Existe um plano cósmico que vai muito acima disso aí. Nessa percepção. Entendeu? Onde fica mais ou menos a localização dele. É longe pra caramba, não é? Mas não é. É pertinho, pertinho, pertinho. Porque essa concepção que a gente faz de que tem um plano físico, depois tem um plano astral, depois tem um outro plano, depois tem outro, dá uma impressão de que esse negócio está lá no Casfundel do Judas. Não está. Está aqui. Aqui dentro. Os planos todos se envolvem um ao outro, tudo envolvendo um ao outro. Para existir alguma coisa física, tem que existir astral, tem que existir mental, tem que existir búdico, tem que existir nirvânico, tem que existir tudo. Então essa compreensão que a gente tem que esse plano do Atma está lá longe, é só para efeito didático que a gente separa. Na realidade tudo é uma coisa só. E o retrato dessa coisa só se manifesta no nosso coração, não é na nossa mente. Mas não está longe, está aqui encostadinho. E está aqui gritando, deixa eu manifestar na tua vida. E a gente, ó, não dá nem bola. Percebeu? Então, acabe com essa coisa distante que Deus está longe. Deus não está longe, está dentro de nós. É que nós fomos condicionados a procurar Deus no lugar errado. Esse é o fato. Porque o dia que esse ser realmente manifestar em nossas vidas, eu só posso dar exemplos. Jesus, Buda, Krishna, são esses caras. Dentro deles tem um Atma, igualzinho tem dentro de mim. Só que eles levavam isso a sério e nós não levamos. Vamos lá, vamos continuar, ok? Seu Osmir. Oi. Daí fica claro que Deus é onipresente, né? Está tão próximo, está aqui. Não tem outra forma dele ser onipresente. Ou seja, você é Deus. Essa é a compreensão final. Nós somos um pedacinho de Deus. E o dia que essa compreensão sair do intelecto e for de fato, você se individuou. O que difere é o grau, né? Como o senhor estava explicando, né? Todo essa didática do Sim. nível Sim. físico, astral, até chegar lá é Sim. o grau. A gente estuda na teosofia, eu já estou saindo do Buda, então vou dando da curso de teosofia de novo, né? De que a consciência dos iniciados vai cada vez crescendo mais. Tem aquele que tem consciência, uniu toda a personalidade com a alma. Tem aqueles que, além de unir a personalidade com a alma, se conectaram com o terceiro logos. Tem aquele que já se conectou com o segundo logos, aquele que já se conectou com o primeiro logos. Isso tudo o que é? Expansão de consciência. No fundo é só isso, expansão de consciência. Não mudou absolutamente nada. Mas aquela consciência maior está atuante na tua vida. E hoje, a consciência que atua em nossas vidas é a mente. Quem manda em nós? É a mente que manda. Mas vamos continuar. Mas é mestre. Opa. Então não precisa
Jerusalém, nem Não, senhor. para ver o Cristo. Não precisa. O pai dele está aqui. É isso aí. É isso aí. Você não precisa ir para um convento, não precisa ir para um ashram, não precisa. Jerusalém, todo mundo Sim. tem que ir lá. É. Quando o Sérgio for falar sobre os 7 sermões aos mortos, começa assim, ó. Os mortos voltaram de Jerusalém. Lá não encontraram as respostas e vieram a mim para explicar para eles o que era uma série de coisas. Ou seja, os próprios mortos foram até Jerusalém, não encontraram as respostas que eles queriam e voltaram para perguntar para o senhor Jung uma série, são 7 sermões, são 7 perguntas que os mortos fazem ao Jung para entender algumas coisas. Tá. Então não precisa ir a Jerusalém, os mortos já falaram para você que não precisa ir. Tá. Ok? Podemos continuar então? Legal, não tem importância parar, gente. O workshop é para isso mesmo, é para parar a qualquer momento. Se atrasar a programação, paciência, não tem importância. A gente vai em frente. Pode falar. Dentro do que ele falou, haja vista que a palavra Deus tem eu no meio. Tem o quê? Eu no meio. Eu? Se não ter, tira o S, fica eu. Isso aí é relativo. Se você for falar em inglês, é God, já não tem. Então, isso é coisa da mente também que cria essas coisas aí. Se você procurar em alemão, a palavra Deus já é outra coisa, não é? Então, é relativo. Essas colocações normalmente são da nossa mente. Tá? Mas tem, em português sim, tem a palavra eu no meio. É uma analogia que pode ser feita. Tá? É a língua latina, né, que trouxe para nós. Porque o italiano é io, também Dio também, né? Pode ser. É os latinos que trouxeram isso, que são a matriz do Ocidente, né? Uhum. Então nós temos essa coisa do eu, né? Mas em inglês é God. Aí já se E o eu é I, ou me. Então já não tem. Tem 72 palavras de Deus, né? 72 nomes de Deus. Isso aí é coisa da mente também, tá? Tudo. Tudo. Coisa da mente também. Mas tudo bem. A mente bem usada, beleza. Tá? Então ele vem aqui, ó. O médico só age quando ele é tocado, né? Quando ele tem uma persona, tem uma máscara que lhe serve de couraça no tratamento, tem eficácia. Aí ele vem e fala, levo meus doentes a sério. Todo terapeuta tem que ter a supervisão de um terceiro. Acho que os psicólogos fazem isso, né? Quando tem um caso meio complicado, eles conversam com outros para... realmente uma segunda opinião é muito bom. É sempre muito bom, né? Ele fala aqui que um bom confessor são as mulheres. Né? Ele fala, um bom confessor são as mulheres. Sabe por que ele fala isso? Não é que ele era mulherengo, não, tá? Aliás, ele era, tá? Mas não é por isso, não. Tá? Não é por isso, não. Esse Junguinho de 17 anos, ele deve ser perigoso. Ele fala isso porque no homem, o que está manifestado é o mundo exterior. A alma, no homem, ela está muito dentro. Ele chama de ânima. Ela é muito inconsciente. Na mulher, a mulher é a alma encarnada. Então a mulher está muito mais perto do inconsciente do que o homem. É por essa razão que ele fala que a mulher é um melhor confessor do que os homens. Ela está muito mais próxima da alma. Então o homem tem dentro de si aquilo que é chamado de alma ou ânima. Ele está quase que inconsciente. E a mulher é um ânima encarnado. Será que ela sabe disso? Mas o lado masculino dela, que se chama ânimos, está ali dentro também, infernizando ali também. Mas isso aqui vai ser tema de outras aulas mais para frente. Será que as mulheres sabem disso? Não, eu estou falando para elas agora, não estou. Quem leu Jung, Porque o que elas caçar para nos homens é brincadeira. Né? meu. Ontem aqui no curso de teosofia, o Carlos falou uma coisa que é para se pensar. Ele fala que no plano físico é o homem que manda. Força. No plano astral quem manda é a mulher. Emoções. No astral. Depois no próximo plano é a mente.
é novamente masculina. Búdico, intuição, é feminino. Átma, vontade, é masculino. Então, quem manda, depende do plano. Então aqui mandamos nós os homens. Então, você fica encalado que quem manda aqui somos nós. Tá? Mas a gente vai toda noite para o astral. Ou quando a gente morre, a gente vai para o astral também. Aí quem manda é a mulherada. Tudo bem. Mas é um caso a se pensar realmente sobre essa alternância de planos aí, quem manda em quem. Mas é uma briga besta, né? Porque na finalidade, quando a gente chega na alma mesmo, ela é andrógena. Então tanto faz. Então ele fala que as mulheres percebem o jogo dos homens, as intrigas da nossa ânima. Que a ânima, ela cria muita intriga dentro do homem. Que é o nosso lado inconsciente, é o nosso lado feminino. E as mulheres têm uma capacidade de percepção, isso melhor do que os homens. Ele observou em uns pacientes a tendência a ser normal corresponde a uma personalidade não desenvolvida. Então, querer ser normal é uma doença. Pela a conclusão do cara, não, ser normal não é bom não, gente. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. Então, você quer copiar alguém, você quer simplesmente ser aquilo que o outro é. Oi? Essa palavra normal parece que ela vem de norma, né? Você está querendo estipular padrões sim. rígidos aqui do nosso plano. É isso aí. É isso aí. Então você tem que ser diferente. Por isso que o nome individuação para ele é muito claro. Individuação para ele significa uma coisa só: tornar-se um ser único, indivíduo, individuação. Enquanto você estiver no mundo do consciente e do inconsciente, você é normal. Você é a natureza. O dia que você se individuar e tornar-se esse ser único, então isso que é individuação. Você sai da normalidade. Você é um ser único. É isso aí mesmo. Tá? Então isso aqui, ó, ele fala que essa tendência a ser normal, ele chama isso aqui de psicose. E fala que essa psicose é uma das mais difíceis a serem descobertas. Vocês lembram daquele filminho lá da formiguinha lá? Que tinha que dançar todo mundo igual, naquele desenho animado? Aí até que um dia uma formiguinha resolveu dançar diferente. Ela foi execrada. Tem que ser normal, tem que dançar igual todo mundo. Tem umas historinhas em desenhos animados que no fundo tem alguma coisa por trás que é muito legal. Então essa psicose de ser normal é difícil de ser percebida. Então para a compreensão dos sonhos isso aqui é importante. Porque os sonhos é manifestação do inconsciente. Não deixa de ser normal também, que é mundo criado, tá? Então ele fala aqui, na opinião dele, isso aqui é um outro aspecto que ele fala também, tá? Que os não médicos podem estudar e podem exercer a psicoterapia. Devem. Principalmente ser analista de si próprio, tá? Ele fala que recomenda que os leigos trabalhem sob orientação de um especialista. É claro, né? Eu sou leigo, eu não vou fazer análise nunca. O máximo que eu vou fazer vai ser a minha. Nada além disso. Mas essa compreensão que você faz, essa análise sobre si próprio, é fundamental. Tá? Então ele fala que isso aqui já é meio complicado, que as mulheres que não amam os maridos sentem ciúmes, destroem as amizades dele, querem os maridos sem admitir partilha, e fala que o núcleo de ciúme é falta de amor. Isso aqui a gente vai compreender isso aqui um pouquinho melhor quando a gente entrar no lado masculino dentro da mulher, que é o que ele chama de ânimos. Assim como nós temos a ânima no nosso inconsciente, as mulheres têm um ânimos. E o ânimos tem uma força de um colegiado, ela julga. Julga que a pessoa tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito. Isso não é o consciente da mulher, é o inconsciente da mulher que está agindo. É o que ele chama de ânimos. Tá? Cheio de opiniões, cheia de opiniões. Mas isso é relativo. Tá?
E essa aqui é uma das coisas mais importantes que ele chegou à conclusão. O inconsciente coletivo é comum a todos os homens. Comum a todos os homens. Tá? Então tudo que é consciente, um dia se torna inconsciente. Tudo vai se tornar. Seja pela repressão. Aí é o conceito do Freud, né? A repressão da sexualidade. Tudo joga no inconsciente. Tudo joga lá no inconsciente. Então vai ficando lá, vai ficando. Por isso que ele é coletivo. Então o que é consciente na gente no momento é muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Nós estamos falando português. Alguém aqui está pensando em inglês? Não. Está no inconsciente. Se tiver no inconsciente pessoal, muito mais fácil de ser captado a hora que você precisa desse inglês. Mas o consciente é aquilo que está consciente. Então o consciente e o inconsciente estão sempre trocando de posições. Tem hora que o inconsciente, parte do nosso inconsciente se torna consciente e parte do nosso consciente se torna inconsciente. Então esse é o dinamismo que existe entre o consciente e o inconsciente. É totalmente dinâmico essa relação. E nós seremos seres totais quando tudo for consciente. Essa eu entendi direito. O que é? O inconsciente coletivo é comum a todos os homens. Sim. Ué, eu só vou te falar. Terapia de vida passada. Todo mundo foi Júlio César ou foi Cleópatra? Agora, isso está no inconsciente coletivo, não necessariamente no teu inconsciente pessoal. Não significa que se o cara que faz terapia de vida passada é eu fui Júlio César. Não necessariamente foi uma experiência daquela alma. Pode ter sido uma experiência de outra alma. E está lá no inconsciente coletivo. Seus Mil, eu acho que ele confundiu todos os homens no sentido masculino. Todos os homens aí é a humanidade, como todo. É homens e mulheres, aí tanto faz. Aí é a humanidade. O inconsciente coletivo é comum a toda a humanidade. É nesse sentido que está falando ele, tá? Não é homem masculino, não. Mas o inconsciente coletivo ele é comum a todos. Então você pode, a qualquer momento, trazer qualquer coisa do inconsciente coletivo que não foi experiência tua como alma. Foi experiência de um outro ser como alma. O Jung, na primeira aula, nós falamos, né, claramente, quando ele disse lá que ninguém gera pensamentos. Nós simplesmente somos porta-vozes dos pensamentos. Então, de onde vem esse pensamento? Do inconsciente coletivo. Vem de Deus. Aí o inconsciente, aquele pensamento universal, se manifesta através de você. Eu pensei. Mas esse eu pensei, o correto é eu estou sendo o instrumento de um pensamento. É profundo isso, hein? Sim. Profundo isso aí. Tá? Então esse é o lado. Então o inconsciente coletivo é comum a todo mundo. O teu inconsciente pessoal, de repente agora ele só é acessado por você. Mas não necessariamente, através de processos de hipnose e outras coisas, qualquer um pode invadir também, dentro do teu próprio inconsciente pessoal. Dá para fazer. Então tudo é mente. Tudo, a mente é uma mente única. O ego, a definição de ego é um fantasma. O ego não existe. O ego é alguma coisa criado que pegou um pedacinho dessa mente universal. Essa é a minha mente. E se prende através daquela pedaço de mente que ela se apossou. Isso é o ego. Mas ele, individualmente, ele não existe. O que existe é o todo. E nós somos trouxa em deixar esse ego nos dominar. Aqui é aquilo que nós já falamos, não converter um doente. Pagão vai ser pagão, você não tem que mudar ninguém. Ele fala que os homens ficam neuróticos
quando se contentam com respostas insuficientes às questões da vida. O que é essa neurose aí? Ignorância. Pura ignorância. Quando a gente se contenta com respostas insuficientes ou falsas quanto à vida. Isso é doença. Por isso que no curso de Teosofia, na primeira aula que eu dou aqui no curso de Teosofia, eu estou sempre falando. O maior problema que aflige a humanidade é a ignorância espiritual. Aí é a manata, né? Enquanto essa ignorância existir, nós somos neuróticos. E não sabemos que somos neuróticos. O maior doente é aquele que é doente e não sabe que ele é doente. Aquele que percebe a doença em si, ele procura tratamento. Então nós somos neuróticos e não sabemos que somos neuróticos. Concorda, Mário? Eu concordo. Então tá bom. Então te chamei de neurótico, você não vai me bater? Que beleza, viu? Então, mas aí a pergunta é assim. Eu estou aqui para ser A neurose, ela entra na parte da virtude, que é do inconsciente. Porque ele perguntou se ela era temporal. Isso. Você falou que ela é temporal. O que é temporal? A neurose? A mente. Se a mente é temporal? Temporal. Olha, Respondeu pra ele. Agora eu estou perguntando para você. Em relação à neurose. A neurose, ela é algo, não é cíclico, ela é uma ruptura da virtude. não, não é não. Não é nada disso. Tudo que você chama de virtude ou de não virtude é um conceito que você está criando. A mente coletiva, ela não tem virtuosidade e não tem desvirtuosidade. Ela é. Simplesmente é. Então o nosso inconsciente, tanto o pessoal como o inconsciente coletivo, tem um lado sombra e tem um lado luz. Quando um determinado lado sombra se manifesta, você chama que falta virtude. Quando um lado luz se manifesta, esse cara é virtuoso. Só que esta coisa muda constantemente. Porque o inconsciente é que opera em nós. É ele que determina isso, não é você que determina isso. Você não determina ser virtuoso ou não ser virtuoso. Você é ou não é. Quem determina é realmente o nosso self, a nossa alma, que determina tudo isso. Então não é que o inconsciente seja um lado virtuoso e o consciente seja um lado sem virtude. Não é nada disso. Tanto no nosso lado consciente tem lado luz, como tem lado sombra, como no nosso inconsciente também tem lado luz e tem lado sombra. E qualquer um deles pode se manifestar a qualquer momento. Então aquele que é reconhecidamente doente mental é aquele onde o consciente foi totalmente dominado pelo inconsciente. É aquele que vai lá pro Pinel, ou qualquer coisa assim, e chega lá, eu sou o Napoleão, eu sou o Cristo, eu sou aquilo. Então o inconsciente tomou conta integralmente da personalidade. Então o lado pessoal foi dominado integralmente pelo lado impessoal. Mas esse lado impessoal, o cara acha que ele é o Cristo. Isso não é uma virtude? Porque o Cristo é virtude. Mas ele está dominado pelo lado inconsciente. Se está dominado, se o outro que acha que é um Napoleão, de repente é um lado mais negativo desse inconsciente. Então o grande problema que a gente vai enfrentar nesse processo todinho de individuação é o risco que todos nós vamos correr de sermos dominados pelo inconsciente. Que quando o inconsciente domina, seja o lado luz, seja o lado sombra, a personalidade ou o lado consciente pode chegar a um ponto tal de ser dissolvido. Então o ser volta a ser quase que um animal.
Porque o animal é aquele que não tem um lado consciente definido. O animal ele é puro instinto. Aquele que tem um consciente. Todos nós temos um consciente já ao longo de muitas vidas que está sendo construído. Se o inconsciente toma conta integralmente, corre-se o risco do consciente ser dissolvido integralmente. Então todo o trabalho daquele Atma de desenvolver uma personalidade, de desenvolver uma alma, ele pode se perder. Isso aí na teosofia a gente chama isso aí de oitava esfera. O Jung fala a mesma coisa com outros nomes. Mas vamos em frente. E complicou tudo agora, hein? Né? Bananei de vez. Embananou de vez? Então, o que enrolou aí, mano? Agora embaçou tudo. Então, Você está dizendo, acabou de dizer, que o inconsciente que domina qualquer tipo de ato. não, eu não disse. Eu falei que o neurótico total, O neurótico. é aquele em que o inconsciente tomou totalmente conta dele. Certo, mas você disse a ele, se você tiver uma virtude ou não virtude, não é você que tomou, é o inconsciente que tomou. E o que você é? Não, peraí, não foi isso que você disse? Eu disse, mas o que você é? Ah, eu sei lá, agora misturou. Então, o teu ego chamado Mário acha que é um pedacinho dessa coisa, é o Mário. Sim. Mas o Mário, na realidade, é uma figura, como eu falei, é um fantasma, que o Mário, no fundo, é a mente toda. Então essa mente total tomou conta do lado consciente do indivíduo e ele se identificou com esse inconsciente, e que manda na vida dele é só o lado inconsciente. E quem que capitanear o processo da individuação é o lado consciente. Não é o lado inconsciente que vai te levar a Deus. Quem vai te levar realmente ao processo da iluminação tem que ser o lado consciente. Então o consciente não pode ser dominado pelo inconsciente. Porque se ele é dominado integralmente, então aquele consciente deixou de existir. É o lado que nós estamos falando. Oi. Fala alto aí, cara. A ideia seria o seu lado consciente evoluir, ter contato com Não, peraí, gente, deixa isso. Não estou ouvindo. A ideia é você evoluir o seu lado consciente, ter controle sobre a sua consciência, ter controle sobre a inconsciência também, mas desde que o seu eu superior, a sua alma lá, ela tenha o controle sobre tudo isso. É isso aí. Se você se identificar só com o teu lado consciente, você vira um cara intelectualizado. Você só vive para o mundo exterior. Você não vive para o mundo interior. E nós temos que viver para os dois mundos. Nós temos que viver tanto no exterior quanto no interior. Então você não pode ser só intelectual voltado só para o mundo exterior. Você tem que voltar para dentro também para ser um ser completo. Só que você não pode ser integralmente dominado nem por um nem por outro. Você tem que exercer o Você é além deste mundo. Então quando você tem a consciência que você é além desse mundo, então você começa a dominar o teu lado consciente e o teu lado inconsciente. Você passa a ser aquilo que eles chamam de uma personalidade total, porém você é controlado pelo Atma, controlado pelo Self, que não é desse mundo. Então a maior das compreensões é que nós, como seres eternos, nós não somos da natureza. Nós estamos presos na natureza. Porque ou o nosso lado consciente está nos dominando, ou o nosso lado inconsciente está nos dominando. O processo da individuação é quando nem o teu lado consciente, nem o inconsciente te dominam. Você faz parte do jogo, mas você entende que é um jogo. Que você é um ser eterno e que você simplesmente está ajudando Deus nesse processo de criação do mundo. Mas você não é do mundo. Percebeu a diferença? Então,
Enquanto nós formos dominados integralmente pelo lado consciente ou inconsciente, nós somos meia pessoa. Ou você é extrovertido, exageradamente, ou você é introvertido, exageradamente. Esse é o lado quando você é dominado por um ou por outro. Então é um bem bolado ali que você fica entre os dois, mas não se deixa dominar, nem pelo ego, nem pelo lado inconsciente. Agora, o processo de chegar no eu, chegar no self, é capitaneado pelo lado consciente. Porque se você for dominado integralmente pelo lado inconsciente, então você está regredindo ao estágio animal. É quando você é puramente instinto. O lado nosso instintivo, ele ainda é muito forte. Embora o lado instintivo no animal é muito mais forte do que em nós. Nós já controlamos um pouco o nosso lado inconsciente. Estou com fome. Se for um animal, o cara vai sair desesperado aqui para comer alguma coisa. Nós que já temos um certo domínio do nosso instinto, estou com fome. Tudo bem, quando chegar em casa mais tarde eu como. Vê que você já tem um certo domínio sobre o teu lado inconsciente. Então esse é o processo. Gradativamente você tem que dominar todo o teu lado instintivo, e o teu lado instintivo é uma das partes do inconsciente. Percebeu? Então você não pode ser só instinto, que é o lado, vamos falar, é o lado sombra do inconsciente. Porém, o lado inconsciente tem um lado luz, que são os arquétipos. Quando você se identifica integralmente com o lado luz do inconsciente, é aquele cara que ficou maluco, eu sou o Cristo. Eu sou superior a todo mundo. Eu sou realmente a luz. Eu sou aquilo. Você está dominado pelo lado inconsciente, embora seja um lado inconsciente positivo, ele também te dominou. Então, a gente, nesse processo todinho, a gente vai ver mais para frente, a gente tem que dominar, inclusive, o lado luz, que é o lado arquétipo do inconsciente, tem que ser controlado também, nesse processo todinho. E o capitão desse processo tem que ser o nosso lado consciente. O teu consciente vai se crescendo, crescendo, crescendo. Se você se deixar dominar por ele, ele chama isso aí de um processo que ele chama de inflação psíquica. Você se torna um super-homem. Dominou, foi dominado. Então você tem que ser esperto. Tem que dar uma de carioca ali. Equilibrando entre o consciente e o inconsciente, porém não se deixando dominar nem por um nem por outro. Percebeu? Pode falar, Cassiano. Fala mais alto. O ego. O ego com letra minúscula. Tá. Tá. É o ego que está fazendo essa caracterização. Tem dois egos que a gente estuda na teosofia e na psicologia também fala. Tem um ego animal. É o ego minúsculo. Esse ego animal, normalmente, ele é constituído pela nossa essência física e pela nossa essência emocional. Tá? O ego maiúsculo é a nossa alma. É a nossa alma que conduz esse processo todinho de nos tornarmos imortais e eternos. Porque nós não somos nem imortais nem eternos. Nem nós como personalidade, a gente já sabe disso perfeitamente, nem a nossa própria alma, ou seja, o ego com letra maiúscula, também não é imortal. A alma foi criada dentro do mundo criado. Ela pode se tornar imortal. Então, o processo da alma se tornar imortal é o processo da individuação. O ego com letra minúscula.
Minúscula é o nosso lado, vamos dizer, mais animalesco, mais instintivo. Esse é ele. O que é a consciência? Então, a consciência, ela vai atuar em você em diversos estágios diferentes. Para um ser vivo, que é o animal, a consciência é o corpo. Ele tem que satisfazer as necessidades do corpo de todas as formas possíveis. Para um ser humano, no início da evolução humana, não tem muita diferença. A consciência acaba sendo o corpo também. Mas no ser humano ele já começa a perceber as emoções. E já começa a entender um pouquinho do processo do pensamento. Então a consciência, no estágio humano, como nós estamos agora encarnados, a nossa consciência é o conjunto corpo, emoção, pensamento. Isso é consciência. Mas corpo, emoção e pensamento, quando a gente ligar na consciência da alma, isso aqui cresce um pouco mais. Então o que é consciência? Ela começa de uma pedra, vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar na consciência de Deus. Então definir para você o que é consciência não tem como definir. A consciência é aquilo que você é nesse determinado instante. Se você é muito ligado no teu corpo físico, então a tua consciência maior é o corpo físico. Se você é muito ligado nas tuas emoções, a tua consciência você é as emoções. Se você é um cara intelectualizado ao extremo, a tua consciência é a mente. Quando você equilibra tudo isso, você é corpo físico, você é emoção e você é pensamento, então você já é uma consciência um pouco mais equilibrada, mais limitada. Porque a consciência da personalidade é a nossa consciência ordinária, do nosso dia a dia. Não tem a percepção de que nós somos muito mais do que isso. Então o próximo estágio é levarmos a nossa consciência até a consciência da alma. Então quando a nossa consciência estiver na consciência da alma, então a tua percepção vai ser a percepção de Jesus, percepção de Cristo, percepção de Krishna. Já é um ser muito maior do que nós. Então uma consciência um pouco mais elevada. E isso não tem fim. Percebeu? Então a consciência, definir o que é consciência para cada pessoa é complicado. Então consciência é uma só. É Deus. Essa é a única consciência que existe. Mas nós estamos tão afastados dela que a gente se satisfaz, no caso do animal, ele se satisfaz. Vamos pegar um porco lá. O porco se satisfaz com um pouquinho de poça lá, para ele chafurdar um pouco lá, uma porquinha lá bonitinha, coisa e tal, ele fica satisfeito da vida com aquilo lá. Essa é a consciência dele. Isso para nós já não satisfaz mais, a nossa consciência já é um pouco mais do que isso. A gente quer algo mais. E essa consciência, a gente vai simplesmente ampliando a nossa consciência à medida da nossa evolução. Percebeu, Cassiano? Então não tem essa de definir o que é consciência. Em última instância, consciência é uma só. É Deus. Não existe consciência separada em última instância. Tudo é Deus. Nós somos porta-voz de alguma coisa que Deus quer. Esse é o lado maior. Mas isso ainda está um pouco longe de nós para a gente perceber. Então a gente tem que trabalhar que nem formiguinha. E ampliando gradativamente a nossa consciência, para gradativamente a gente se aproximar mais dessa unidade, dessa percepção da realidade. Aquilo que nós achamos hoje que é a realidade, que é o mundo físico é uma irrealidade total quando nós estivermos com a consciência da alma. Um exercício que eu posso fazer, até o que você falou agora, se perceber, a autoobservação do aqui. Fala mais alto. A autoobservação do aqui e agora. Sim. É o momento em que eu posso ter uma maior percepção Então, da minha consciência. o que é a autoobservação? A autoobservação é o seguinte:
A autoobservação tem que ser feita no momento em que a coisa acontece. Se você querer se auto-observar o que você fez ontem, isso não é auto-observação coisa nenhuma. Tá? É no ato que a coisa acontece. Então, se você se observa no ato que a coisa está acontecendo, então esta coisa que está observando não pode ser tua mente. A tua mente não pode observar a si próprio. Assim como o teu corpo não consegue observar a si próprio. Então, é alguma coisa maior do que você que está observando. Então, esse exercício da auto-observação, no momento que a coisa está acontecendo, então você está começando a ampliar um pouquinho mais a tua consciência. É alguma coisa maior do que o teu corpo, maior do que tuas emoções, maior do que dos teus pensamentos, que está observando. Essa é a figura do observador. Essa é a figura da alma, que está observando. Hoje é o maior grau que eu posso ter Não. compreensão da minha consciência. Não é. Isso também é enganoso também. Tá? Esse processo de ampliação de consciência, ele é construído ao longo de uma sequência de vidas. Então, se de repente você já fez esse trabalho em vidas passadas, agora de repente, de um momento para outro, você pode ter uma ampliação de consciência. Se você ainda não fez esse trabalho em vidas passadas, vai ter um pouco mais de dificuldade, está começando a fazer agora. Sim, mas é o que eu posso fazer hoje. É um exercício que você pode fazer, mas não é o único. Não é o único, é um dos exercícios. O maior dos exercícios é você ter aquela percepção de que você é de outro mundo, que você é eterno, que você é divino, que Deus está dentro de você. Esse exercício de se enxergar como não sendo o corpo, não sendo os pensamentos, não sendo as emoções, então você está focando a tua consciência num plano um pouco mais além. A prática de meditação, que nós fizemos aqui no curso anterior de Raja Yoga, tem diversos estágios, onde gradativamente você vai elevando a tua consciência até a alma, depois você pode levar a tua consciência até além da alma, você pode levar até o Logos, elevar a tua consciência até Deus. O último estágio de meditação é quando você se une realmente com Deus, em consciência. Então são exercícios que nós temos que aprender a fazer. Tá? Não é o objetivo desse curso aqui, mas tá? Nós falamos muito sobre isso aqui no curso de Raja Yoga que nós fizemos no semestre passado. Concluiu agora em abril esse curso. Mas tem diversas coisas que nós podemos fazer e que esse que você falou, que é a autoobservação, já é um belo de um passo nessa direção. Um belo de um passo. Quando você consegue agir e observar a tua ação, no mesmo instante. Ok? Senhor Rodrigo, os gnósticos têm o costume de dizer que a essência ela fica engarrafada pelos egos, que no caso eles chamam de ego, mas é os defeitos psíquicos, né? E que a consciência viria a ser esse trabalho de desprender os egos, esses defeitos psíquicos, da essência. Conforme você faz esse trabalho interno, vai se liberando a essência. Essa liberação de essência já livra os egos, ou seja, os defeitos psíquicos, e isso vem a ser consciência. Aí, conforme você vai fazer o trabalho espiritual, o trabalho interno, essa consciência vai crescer. Ela vai aumentando os níveis e vai se expandindo. Esse é o conceito que os filósofos dão para esse assunto. É o mesmo conceito do Patanjali. Quando você tem que pegar todo o teu passado e jogar no lixo. Todo o teu passado psicológico você tem que se desprender dele. Aquilo que Jesus chama de entrega, não é entregar tuas posses, não é isso, é entregar tua vida. Então tudo aquilo que você definiu como sendo meu, que é aquele ego, você tem que entregar tudo para Deus. Então quando houver a entrega total disso aqui, voltou tudo para a mente divina, então você é uma pessoa sem ego, você é um egão. Você é a mente universal. Então esse é o processo, se entregar realmente. Então esse é o trabalho a ser feito, é dissolução do ego. A dissolução do ego não é de que você vai deixar de existir, não, muito pelo contrário.
Você simplesmente não vai existir mais em termos de passado psicológico. O passado que vai existir na tua vida é o passado factual. Aquilo que de fato é. E todo aquele drama que a gente faz em torno de alguma coisa, tudo isso tem que ser jogado fora. Então você está dissolvendo o teu ego. Está entregando o teu ego. O dono de tudo isso é a natureza. O dono de tudo isso é a mente universal. Eu não sou a mente universal. Eu estou além da mente universal. Percebeu? O exercício tem que ser feito? É assim que a gente faz e começa a entregar nossas vidas na mão de Deus. Ok? Então vamos lá. Hoje a matéria não andou de jeito nenhum, mas tudo bem. Tá bom. Então é isso aqui, os homens ficam neuróticos quando ficam ligados só no mundo exterior. É neurótica, é ignorante. A pessoa procura casamento, reputação, sucesso, dinheiro, mas são neuróticos e infelizes. Então, dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda, né? Se você fizer um uso bem feito dele, ele te ajuda bastante. Mas enquanto ele for o objetivo maior, você é neurótico. Neurótico. Todas as nossas conquistas exteriores, sinto muito, gente, nós vamos perder. Tudo. Não vai sobrar nada. Nada, tudo aquilo que você luta. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, não. A morte é para todo mundo. Então todas as suas conquistas vão para o beleléu. Então nós somos neuróticos e infelizes mesmo quando a gente atinge tudo isso aqui, ó. Porque o nosso inconsciente está nos dizendo, isso aqui é baboseira. Vocês estão dominados. Em vez de dominarem a natureza, vocês foram dominados. Tá? Então nós somos neuróticos e infelizes mesmo com sucesso exterior. Não é verdade, gente? Pode ser que caia a ficha só na hora da morte, mas vai cair a ficha. Vai cair, quer queira, quer não. É só ver, gente, a nosso sucesso exterior, você consegue aquilo que você queria. O que o ego faz? Ele cria outro patamar. Não é isso que ele faz? Aí você luta, consegue aquilo. O que o seu ego faz? Cria outro patamar. É isso que a gente está fazendo, por isso que nós somos neuróticos e infelizes nessa luta que não tem sentido. Aí quando você está lá no topo da montanha, fica velho, decrepitude, aí perdendo tudo que você tem. É ruim, né? O que eu quero, a única coisa que eu quero é que a gente tenha essa percepção, gente. É ter essa percepção. Isso é uma grande realidade. Então a realidade do nosso sucesso exterior, do nosso dinheiro é essa. Vai tudo para o lixo. Mas o crescimento é isso aí, pô. Ele passa de uma, como você falou, você está numa zona de conforto. Você quer mais conforto, mais. E ela vai se expandindo, E se você se satisfazesse com aquela zona de conforto que você tem e vivesse numa boa, praticando zen, uma vida boa, tendo aquela zona de conforto que você tinha. Você precisa de uma zona de conforto maior do que essa? Você precisa ser o Lalau lá que precisava roubar 170 milhões? Ele ficou 6 meses. Não precisa, né, gente? Ele ficou agora. Não precisa. Conforto é bom e não atrapalha ninguém. Se tiver conforto, eu quero conforto. Mas se você vive em função de, tu vai botar tua cara no chão. Tá? Então é isso aqui, ó, pessoas desse jeito aqui, ó, tem uma grande limitação espiritual. A vida não tem conteúdo, não tem sentido. A vida só tem sentido quando você compreende o que é a vida. Não que o conforto seja ruim, não, gente. É ótimo ter conforto. E ele vem e fala que ele não insiste quando o indivíduo é inclinado a seguir o caminho dele, assumindo a tua responsabilidade. Só isso aqui que ele quer ensinar.
Assuma a tua responsabilidade. Tá? Assuma o risco da experiência interior. A experiência interior é a aventura espiritual. Então assuma o risco e enfrente. Então um capítulo a gente vai entrar no confronto com o inconsciente, quando a gente vai falar. Deve ter chegado a essas conclusões com tantos casos que ele analisou, né? Não só. Também por isso e por causa que ele era realmente um cara introvertido. Ele estava ligado no homem interior. Era a personalidade 2 dele. Estava ligado. Tá? Então, na psicoterapia, se exige que o médico siga o doente, siga as emoções. Ele fala que talvez não seja o melhor caminho, não. Às vezes, tem que fazer... Só uma brincadeira aqui, quando eu falo com vocês aqui que tudo vai acabar, isso aqui é um choque. Às vezes tem pessoas que falam, você é maluco, você está dando um choque nas pessoas. Mas esse é o objetivo mesmo. Às vezes você tem que chegar no teu paciente e dar-lhe uma chacoalhão para ele acordar para a realidade. Não é só acompanhar não, você tem que chegar e dar um, acorda cara. Então, ele tinha aí, mestre? Oi. Cadê o Jung já tinha? Essa idade aqui? Aqui ele estava na faixa dos 25 anos. Esse cara é maluco. Tá? Então, entre os neuróticos de hoje, boa parte deles, se vivessem uma vida mais antiga, não seriam tão neuróticos. Porque o mundo de hoje ele piorou muito esse negócio de competitividade, né? Piorou demais. Tá? A gente se dissocia hoje, né? Hoje a gente está tão dissociado que a gente chega na mesa de um restaurante lá e a negada começa a conversar com o outro pelo celular. Ah, que é isso? Tão dissociado nós estamos da realidade. Você está do meu lado? Tá? Então, quem está ligado no mito, ligado no mundo dos ancestrais, quem está vivendo a natureza, veja bem, é diferente viver a natureza do que ver a natureza. Nós hoje só olhamos a natureza, a gente não vive a natureza. Então, quem vive a natureza, quem está dissociado dessas coisas todinhas, muito provavelmente, se são neuróticos hoje, talvez não fossem tão neuróticos em épocas passadas. Seus filhos, Oi. a Bíblia está falando assim, não se teriam dissociado se tivesse vivido em tempos Aham. que o homem ainda estivesse ligado pelo mito ao mundo dos ancestrais. Os ancestrais. Essa coisa que tivemos com Chamoyer, das orientais, de dar muito respeito aos ancestrais, fazer aquele exercício. É o nosso lado interior, é o nosso lado inconsciente. Hoje o nosso lado consciente está tão forte, que nós dissociamos do nosso lado interior. Então, o que o Seixinoye faz, procurar os ancestrais, honrar os ancestrais, no fundo é honrar o inconsciente. No fundo, o que ele está fazendo é isso. Porque os nossos ancestrais são o inconsciente. E todo o inconsciente universal está em nós, ele é herdado. Não necessariamente você viver, mas você herda. Não só o teu corpo, como você herda também a tua psique. É isso aí sim. Mestre, mas você esclareceu uma coisa interessante agora. É. Os ancestrais não é meu avô, então? Teu avô faz parte desse inconsciente coletivo. Do inconsciente. Sim. Você não parece com o teu avô? Ou você parece com a mãe do teu vizinho? Eu preciso dar uma olhada mesmo. Então, é isso aí que é? Isso é DNA. Então você tem uma ancestralidade física. Não tem? Isso vem pelo nosso DNA, nossos cromossomos, essas coisas todinhas aí. A nossa psique, nós herdamos também toda essa psique universal que existe aí. Essa psique que nós herdamos é o nosso lado inconsciente. O nosso lado inconsciente não necessariamente você vivenciou aquilo, é o inconsciente coletivo. A gente herda, tudo isso está dentro da gente. Todas as vidas passadas de toda a humanidade, desde Adão e Eva, está presente nesse inconsciente coletivo e ele, de uma forma ou de outra, está interferindo no nosso dia a dia, é o nosso lado inconsciente. Então a gente herda tudo isso aí. Isso aí é a explicação, eu já falei aqui, eu falo de novo, é a explicação do pecado original. O pecado original não foi porque Adão e Eva comeu a maçã, não. O pecado original é que a gente traz dentro de nós toda a ancestralidade. Então o pecado original você traz a parte boa e a parte ruim. Não vou acabar, gente, já são 9h30, como a gente falou aqui.
Deixa eu ver se faltou muito. Ah, não, é o último slide. Ah, é o último sim, tá? Semana que vem nós vamos entrar no quê? Semana que vem nós vamos entrar no contato dele com Freud.